Fala galera, tudo bom? Alisson aqui, monitor da disciplina de mecânica dos materiais. E como prometido, vou estar aqui resolvendo essa AP. Foi a segunda AP2 realizada no dia 15 de 6 de 2023, né? E espero que a resolução dessa prova possa ajudar vocês nas suas provas futuras. Então vou começar a fazer a prova aqui e vou explicando exatamente o que é que eu estou pensando para poder conseguir resolver a questão. Eu vou fazendo na ordem da prova. Então a primeira questão diz o seguinte: a viga horizontal ABCD é sustentada por barras verticais BE e CF e é carregada por forças verticais P1 de 400 kN e P2 de 360 kN, agindo nos pontos A e D. A barra BE e CF são feitas de aço com constante elasticidade de 200 GPa e tem áreas de seção transversal de 11.100 mm² e 9.280 mm². Determina os deslocamentos verticais nos pontos A e D, respectivamente. Então, como primeiro passo, o que é que eu recomendo vocês sempre fazerem? A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer o diagrama de força, ou diagrama de corpo livre. Aqui eu deixei desenhado mais ou menos o esquemático do problema, para facilitar a nossa compreensão. Mas quais são as forças que a gente tem aqui atuando nesse sistema? A gente tem a força peso da carga P1, que ele já dá em termos, que ele já dá a força, né? Então, quando eu digo força peso, é essa força que atua, que eu imagino que seja um peso, uma carga aqui, que é de 400 kN, atuando aqui no ponto A. Temos a força FB de sustentação, força de reação, aqui no ponto que o B faz na própria viga, na viga horizontal, vou chamar de barra, na barra. E também temos a força que a barra faz na viga, né? Através da terceira lei de Newton, a gente tem uma força de ação e reação aqui. Então, basta, como as forças são as mesmas, basta a gente escolher uma só. Então, vou escolher a força FB no sentido para cima. Assim como nessa viga, aqui na viga CF, a gente também tem a mesma coisa. Temos um ponto de apoio que gera um par, ação e reação, que a viga faz na barra e que a barra faz na viga. E posteriormente a gente tem a força de outra carga aqui, uma força de 360 kN, que atua nessa extremidade aqui da barra. Feito o diagrama de força, a segunda dica, o segundo passo que pelo menos sempre funciona para mim, é tentar imaginar como é que o sistema vai se comportar depois de todas as forças atuarem, né? No caso aqui, seria nessa foto aqui, seria exatamente uma foto onde eu acabei de colocar as, as barras, né? Aliás, os pesos, tanto esse quanto esse. Então, com o passar do tempo, esse peso aqui, ele vai começar a deformar essa viga e essa viga aqui também. Eu não sei de quanto, mas eu sei que vai ter uma deformação. Então, ao final do problema, eu vou ter algo assim, sendo aqui a barra BE e a barra CF, ou algo do tipo assim. Vai ser alguma coisa assim. E eu vou ter o deslocamento, que aqui do ponto A e do ponto B, que é justamente o que o problema quer. Então, com essa ideia, como é que a gente pode achar o deslocamento no ponto A? E também no ponto D, né? Tem um deslocamento aqui de delta D. Bom, eu conheço a equação de deformação de um material devido a forças que atuam sobre ele, né? No caso, a equação de deformação, que é relacionada à força exercida sobre o material vezes o comprimento linear dele, dividido pela constante de elasticidade desse material vezes a área de contato.
Não tem como eu aplicar esta fórmula diretamente em A e em D. Pelo simples fato de a gente não ter uma viga sustentando aqui esse ponto. No caso, a gente tem a força, mas não tem esses outros termos aqui, certo? Então, a gente vai ter que descobrir esse deslocamento aqui baseado no triângulo que, como eu disse, vai se formar no final do problema, que vai ser algo assim, que seria as vigas, ou algo assim. Vejam que, se eu comparar com o formato original do problema, essa viga aqui, ela estaria mais ou menos aqui, né? E eu teria aqui um triângulo, e baseado nesse triângulo eu posso calcular os deslocamentos nas vigas aqui. Então eu sei mais ou menos como é que o problema já vai se comportar. Beleza, então bora lá atrás dessas forças FB e FC. Então como é que a gente pode achar essa FB e essa FC? Nós temos duas incógnitas. Então a gente vai precisar de duas equações. Analisando esse sistema, o que é que a gente pode tirar dele? Quando ele tiver no seu estado final, eu digo, depois que a gente colocou o peso, esses dois pesos aqui, ele vai começar a se deformar, né? E uma hora ele vai parar. Uma hora as vigas ela vai ter essa variação de comprimento por causa da deformação, mas uma hora ela vai parar. Ela não vai, essa barra aqui ela não vai chegar a tocar o chão. Então, quando o sistema ele para, tipo, não tem mais deformação, ele está em equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, todas as forças resultantes são zero, né? Então a gente já tira duas equações aqui. Nós temos que as forças, ou pode ser até três, né? As forças no eixo x, somatório das forças no eixo x vão ser igual a zero. Eixo x vai ser esse daqui. E o y, comumente a gente está habituado a trabalhar, y e x. Sendo esse lado positivo e esse lado aqui do y positivo também. Então temos que a somatória das forças no eixo x é zero e no eixo y também vai ser zero. Após o sistema entrar em equilíbrio. A terceira que eu mencionei seria a do eixo z, mas não vem ao nosso caso aqui. Mas no caso também aqui seria zero, né? Outro ponto que vale ressaltar também é o torque. Como nós estamos trabalhando com um momento que tem pontos de alavanca, temos um braço de alavanca aqui, temos uma força que está em quadratura com esse braço de alavanca, nós vamos ter um torque em cada uma dessas forças aqui. Eu vou arbitrar o meu ponto de alavanca como sendo o B, mas pode ser o C também. Então, no B, o que, que a gente tem? A gente tem esse torque aqui, exercido pela força no ponto A, por esse peso. Um torque que vai movimentar essa estrutura nesse sentido, no sentido anti-horário. Temos essa força Fc, a força de reação, que nesse sentido aqui também vai tentar movimentar o sistema, a viga horizontal, nesse sentido, no sentido anti-horário. E essa outra força aqui que vai tentar meio que segurar essas outras duas, né? Ele vai girar nesse sentido. Então, quando o sistema atingir o equilíbrio, a gente também não vai ter nenhum torque, nenhum momento, no nenhum ponto dessa viga. Então, a gente pode dizer também que o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Vejam que essa equação aqui, a equação de fx, não me diz nada, porque eu não tenho nenhuma força no eixo x, certo?
Então eu não vou usar ela, eu vou me livrar dela. E vou trabalhar só com a equação do momento, somatório dos momentos. E vou trabalhar só com o somatório dos momentos. O somatório dos momentos vai ser igual a zero. E da força, aliás, o somatório da força em y também tem que ser igual a zero. Então, por onde a gente começa? Já olhando aqui para esse sistema, é sempre bom quando você vê que tem uma força atuando num ponto de alavanca, que no caso eu escolhi o B, essa força não vai gerar nenhum torque aqui nesse ponto aqui. Assim como essa FC também não vai gerar nenhum torque aqui. Então, quando a gente for somar os momentos, a gente não vai ter essa força aqui. A gente vai achar de cara logo FC. Aí de FC, a gente traz para cá para o somatório, para poder achar o FB. Então, bora lá. O somatório dos momentos, eu vou arbitrar esse sentido anti-horário como sendo positivo, tá? Você pode escolher ou o anti-horário ou o horário, desde que você respeite a sua escolha até o final do problema, não dá errado não. O sinal positivo ou negativo só diz se está em conformidade com o sentido que você escolheu. Então, mas por que eu escolhi esse daqui? Tem alguma justificativa? A justificativa que eu dou é porque tenho duas forças que vai gerar um torque nesse sentido aqui, só uma, que é a de D, que vai gerar um nesse sentido aqui. Tanto essa, ou tanto essa quanto o FC vão gerar um torque no sentido anti-horário. Então, é só por isso mesmo que eu estou escolhendo nesse sentido. Então, bora lá. O somatório dos momentos é zero. O primeiro momento do ponto A, quem vai ser? 400 kN vezes o braço de alavanca dele, que é 1,5 metro, mais FC vezes o braço de alavanca dele, que também é 1,5 metro. Mais, no caso menos, né, que está no sentido oposto, eu vou ter 360 kN vezes o braço de alavanca dele, que é 2,1 mais 5, que é o nosso ponto de apoio, ponto de alavanca no ponto B. Isso dá 3,6 metros. Tudo isso tem que ser igual a zero. Isolando o FC, a gente vai ter a seguinte equação. Só passei o 460, aliás, o 400 vezes 1,5 para o outro lado, assim como o 360 e o 3,6 também para o outro lado, e dividi tudo por 1,5. Resultou nisso aqui. O resultado dessa equação vai me dar 464 kN. Beleza, achamos FC. Tendo FC, agora nós podemos achar quem? A próxima força, o FB, né? Para achar o FB, a gente vai utilizar da equação do somatório das forças, né? E eu vou atribuir como sentido positivo o sentido para cima, só para ficar em conformidade com o FB, para a gente poder colocar ela positiva. Porque nesse caso nós temos quatro forças, duas delas para cima e duas delas para baixo, né? Então não foi a mesma justificativa que eu usei para escolher, no caso, o momento. No momento a gente tinha duas forças no sentido anti-horário, aliás, dois torques no sentido anti-horário e um no sentido horário. Então, mas independente de quantidade de forças de torque, a escolha também é sempre arbitrária, desde que você mantenha você respeite a sua escolha. Então, o somatório dos momentos tem que ser, aliás, das forças em y tem que ser igual a zero. E eu vou escrever primeiro as positivas, no caso FB mais FC. Então, tenho que FB mais FC, já vou colocar logo o valor, 464 kN menos 400 kN, que é a força em A,
menos 360 kN, que é a força em D. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu vou passar todas essas três forças aqui para esse lado aqui e isolar o FB. No caso, a gente vai ter que FB vai ser igual a 296 kN. Como o valor do sinal é positivo, a gente sabe que esse sentido aqui está correto, o sentido que a gente atribuiu, né? Ou seja, está correto não, está em conformidade com o sentido que eu atribuí. Pronto, achamos todas as forças, agora a gente pode aplicar nessa equação da deformação. Então, eu vou primeiro descobrir qual é a deformação no ponto B, né? Então, a deformação no ponto B vai ser igual à força de B vezes o comprimento da viga, BE, dividido pela constante de elasticidade do material, que é o aço, vezes a área de contato com a força, né? A área de contato em B. Então, substituindo os valores, nós temos o que? Nós temos 296 kN, que multiplica o valor da área de contato na viga B é de 1000, perdão, aqui é a área, eu quero o comprimento. Vai ser de 2,4 metros mais 0,6 metros, que dá 3 metros, certo? 3 metros. Agora dividido por 200 gigapascal, constante, que multiplica a área, que é 11.100 milímetros quadrados. Só lembrem que a gente tem que converter as unidades, né? A gente não pode fazer uma divisão de metros por milímetros quadrados. Ou a gente transforma metro em milímetro, ou milímetro em metro quadrado, tanto faz. No caso, eu vou escolher passar o 3 metros para milímetros, que vai dar 3.000 milímetros. Essa conta aqui vai nos dar um valor de 0,4 milímetros. E agora a deformação em C. Temos que a deformação em C vai ser igual, assim como em B, a deformação na viga B vai ser a força FC vezes o comprimento da barra CF dividido pela constante de elasticidade do aço, porque ambas as vigas são do mesmo material, vezes a área de contato de C, né? Então, assim como na primeira equação, a gente só substitui os valores. FC a gente tem aqui, o comprimento da viga é de 2,4 metros, ou 2.400 milímetros, constante de elasticidade também vai ser 200 gigapascal, e a área de contato vai ser de 9.280 milímetros quadrados. Então, após a substituição e a gente realizar essa divisão aqui, a gente vai encontrar que a deformação é de 0,6 milímetros quadrados. Milímetros quadrados não, milímetros. Então, o problema se desenvolveu, né, nesse sentido aqui. A viga B, aliás, a viga C, ela deformou mais do que a viga B, a viga BE. Então, após as deformações, a gente vai ter algo desse tipo, né? Vou desenhar aqui a barra original, que ela vai ser essa reta aqui, né? E eu vou ter uma deformação em B, vou marcar B aqui, de 0,4 milímetros, vou marcar delta B, e uma deformação em C de 0,6 milímetros.
No caso aqui seria a deformação de B, aliás, de D, delta D. A gente tem que esse trecho é assim, né? Então, só fazendo a continuação, nós temos a, a deformação, aliás, a distância de a variação de comprimento em D. E a mesma coisa em A, que seria o ponto A. Ponto A, ponto C, ponto D. E aqui seria a variação de A. Então vejam que a gente pode usar a semelhança de triângulos aqui, né? O único problema é que essa figura não é bem um triângulo. Ela está faltando um pedaço aqui para ser um triângulo, né? Esse pedacinho aqui. Então, esse pedaço aqui, eu vou fazer o desenho dele aqui fora. Aqui do lado, vai ser algo desse tipo aqui. Desenhando, no caso, na figura, ele está de cabeça para baixo. Eu estou desenhando ele do jeito normal. Essa parte do triângulo seria ΔA. E aqui seria um comprimento X que eu não sei, que é esse comprimento imaginário aqui, que a gente faz esse alongamento imaginário da viga para fechar esse triângulo. Vejam que nesse triângulo aqui a gente vai ter um ângulo qualquer alfa, que é justamente esse ângulo aqui. E que esse ângulo ele é comum a todos os outros triângulos inscritos aqui, né? No caso a gente tem esse triângulo aqui, a gente também tem esse triângulo aqui, a gente também tem esse triângulo aqui e também tem o triângulo grandão tudo, né? Então a gente tem 4 triângulos. Dito isso, a gente tem que a tangente de alfa ela vai ser igual a o deslocamento de A sobre o seu cateto adjacente, que no caso eu chamei de x, e que também a tangente de A vai ser o deslocamento em B, dividido por x mais esse trecho aqui, que é de 1,5, né? O trecho de A até B é 1,5, então x mais 1,5, que também vai ser igual ao deslocamento de C sobre x mais 1,5 mais 1,5 dá 3, mais o deslocamento de D, que vai ser também a mesma coisa, x mais e o comprimento total da viga. Tem 1,5 mais 1,5 mais 2,1, que é 5,1. Então, beleza, montadas essas equações, a gente escolhe uma dessas igualdades aqui para descobrir o valor de x. E eu vou escolher essas duas aqui, né? No caso, a gente tem que ΔA sobre x vai ser igual a ΔB, que a gente tem um valor, conhece o valor de ΔB sobre x mais 1,5. Isolando esse valor de x, a gente vai encontrar que x vai ser igual a 1,5 também. Pronto, encontramos o valor de x, agora a gente pode encontrar qualquer valor dessa igualdade aqui. No caso, a gente quer o deslocamento em A e em D, né? Então, vamos usar essa mesma equação aqui, só que agora isolando o deslocamento em A, ΔA. No caso, a gente vai ter que ΔA vai ser igual, vou passar o x para o outro lado, vai ser igual a x, vou colocar 1,5, logo vezes ΔB. O que é ΔB? ΔB é 0,4, né? Então, vezes 0,4 sobre 1,5 mais 1,5, isso aqui é 3. E esse valor aqui, esse resultado aqui, vai ser de 0,2 milímetros. Milímetros, não sei porque eu estou colocando quadrado. Então, o mesmo a gente pode aplicar para ΔD. Agora, que a gente conhece A, a gente pode usar essas duas equações aqui. Essas duas igualdades. Então, ΔA, ela vai ser igual a ΔD
aqui sobre 1,5 e aqui sobre 5,1 mais 1,5 dá 6,6, não é isso? Isolando o ΔD, a gente vai estar aqui, ΔD vai ser igual a 0,88 milímetros. A gente vai voltar para o desenho para ver se isso aqui é válido, né? Então, ΔA, a gente vê que ele tem que ser menor do que ΔB, né? ΔB foi 0,4, ele é menor, beleza. E ΔD, ele tem que ser maior do que ΔC, 0,6 e aqui é 0,8, beleza. Então tá aí a resolução da questão. A resposta seria que ΔA varia 0,2 milímetros e ΔB D valia 0,88 milímetros. Beleza, então bora de segunda questão. A estrutura conectada por pinos mostrados abaixo consiste em uma viga rígida, ABCD, e duas barras de apoio. A barra 1 de liga de alumínio 70 GPa, com constante de elasticidade, e com área de seção transversal igual a 800 mm². A barra 2, que é de liga de bronze, com constante de 100 GPa e com área de seção transversal de 500 mm². A tensão normal na barra de alumínio deve estar limitada a 70 MPa e a tensão normal na haste de bronze deve estar limitada a 90 MPa. Dito isso, determine, letra A carga máxima P de cima para baixo que pode ser aplicada em B, no ponto B. Então, eu deixei desenhado aqui o esquemático para a gente dar uma olhada melhor. Então, bora aqui dar uma olhada. Aqui seria a viga 1 e a viga 2 e a barra ABCD, que é rígida, né? Então, vamos lá. Antes da gente fazer o diagrama de forças, bora imaginar como é que esse sistema vai se comportar. Eu tenho que, diferente do outro problema, uma das extremidades da viga, no caso o ponto D, ele está amarrado como se fosse uma espécie de parede, né? Então, eu sei que conforme a viga 1 e a viga 2 se deformam, eu vou ter algo desse tipo aqui. Aqui seria a viga original, a barra original, e aqui seria após a deformação, né? Então, eu já sei garantido que a viga 1 ela vai deformar mais do que a viga 2, né? Devido a esse ponto estar amarrado, o ponto dele está amarrado, como se fosse um parafuso aqui, ele pode girar. E porque a barra, a barra AD, ela é rígida, né? Então ela não se deforma. Então, como ela não se deforma, não tem como C ter uma variação maior do que A, né? Porque senão a barra ia quebrar. Seria algo assim, né? Aqui seria a barra original. Aqui teria a variação do ponto A. E eu ia ter a variação de B no ponto, perdão, no ponto C, que seria aqui. E ia voltar aqui para o ponto D, que está amarrado aqui em cima, né? Ponto D, que é comum a barra original e essa. Então, como como a barra é rígida, barra AD, eu não tem como ter essa deformação aqui. Então, eventualmente, eu vou cair nessa situação aqui, né? Então, vejam que, diferente do outro problema, eu já vou ter o triângulo certinho aqui, né? Então, não vou precisar descobrir nenhuma extensão de comprimento, como foi no exercício anterior, nesse caso aqui, né? Porque essa parte aqui do triângulo, ela é fictícia. A gente modelou só para poder conseguir encontrar o ΔA e o ΔD. Então, dito isso, vamos aos diagramas de força, né? Vamos distribuir as forças. Então, na barra 1, quem nós temos aqui? Temos uma força de reação, que eu arbitrei sendo para cima, a força, e chamei de FA. Temos a força P, né, que é a carga que vai aqui em B. Temos a força de reação em FC, que eu arbitrei aqui para cima, e a força de reação em D, né, que eu chamei de FD. Então, assim como no primeiro problema, vamos encontrar os somatórios das forças aqui e igualar a zero, porque ao final das deformações, novamente, o sistema vai estar em equilíbrio, né? Então, a gente vai ter aqui que o somatório dos momentos vai ser igual a zero, né?
Aí onde é que vai ser meu ponto de apoio? Eu vou escolher naturalmente aqui em D, que é o melhor ponto de apoio que a gente tem. Então, eu tenho uma força FA que vai gerar um torque nesse sentido, a força FC que vai gerar um torque nesse sentido, e a força FP que vai gerar um torque nesse sentido aqui. Então, eu tenho duas forças no sentido horário, aliás, dois momentos no sentido horário e um momento no sentido anti-horário. Então, eu vou arbitrar como sendo positivo o meu momento no sentido horário. Então, quais são os momentos que a gente tem aqui? A gente tem FA vezes seu braço de alavanca, que é 0,8 mais 1,5 mais 1,2. Isso aqui vai dar 3,5. Mais FC vezes o seu braço de alavanca, que é 1,2. Menos P vezes seu braço de alavanca, que é 1,5 mais 1,2, que dá 2,7. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu vou isolar o P aqui e a gente vai ter a seguinte equação. A gente vai ter que P vai ser igual a FA vezes 3,5 mais FC vezes 1,2. Tudo isso dividido por 2,7. Beleza, temos essa equação aqui e três incógnitas, certo? Então a gente vai precisar de outra equação. Naturalmente, qual seria a primeira equação que vem à nossa mente, né? As somatórias no eixo Y, né? Só que vejam que dessa vez eu vou ter FA, que eu posso descobrir. Não é que eu não tenha, eu posso descobrir essa força baseado nessas tensões máximas aqui que o problema me forneceu. Então eu tenho um FA, eu não tenho um FP, P, que depende dessa equação aqui. No caso aqui seria menos P, não é isso? Vou ter mais FC e mais D também, FD. No caso agora a gente tem duas equações e quatro incógnitas aqui. Então essa equação aqui não vai nos servir, justamente por causa do FD, que eu não sei quem é. Então o que é que a gente pode usar? Como eu já havia mencionado, no final do problema a gente vai ter aquele triângulo certinho aqui, né? Que seria a barra original, e aqui seria a deformação em A. E a gente ia ter esse triângulo fechadinho aqui, né? Que seria o ponto D. E aqui seria a deformação em A. E aqui seria, por exemplo, a deformação em C. É isso? Então, baseado nisso, a gente pode usar essa relação aqui, com semelhança de triângulos, para descobrir quem é a nossa força, para deixar tudo em função de FA e FC. No caso aqui, a gente vai ter quem? Que FA, por exemplo, deslocamento de A vai ser igual ao deslocamento de C sobre essa distância de C aqui, que é de 1,2. 1,2. E o delta A também sobre essa distância aqui toda, né? Que vai ser 0,8, aqui 3,5. 3,5 metros. Beleza, a gente sabe que o deslocamento ele é dado por essa equação aqui, não é isso? Essa equação aqui de cima. Então, beleza, aqui a gente substituindo esse delta pelo seu valor de, no caso aqui vai aparecer um FA, esse termo de comprimento a gente tem, isso aqui a gente também tem, e a área a gente também tem. Então, a gente vai ter duas equações que vão ter tanto o FA quanto o FC, né? Então, vai dar certinho para a gente descobrir quem é P. Então, eu vou só fazer a substituição aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a seguinte
igualdade, né? Só fiz a substituição desses termos nos seus respectivos deslocamentos. Esse 2,9 ele surgiu exatamente da divisão de 3,5 dividido por 1,2. Então quem vai ser a força FA, né? Como eu já havia mencionado, FA vai ser igual à tensão máxima de A vezes a área de contato, né, de A. Isso aqui eu vou ter que FA vai ser igual a 70 megapascal vezes 800 milímetros quadrados. Só lembrando que a gente tem que transformar esse 800 milímetros quadrados para metros quadrados, né? A gente sabe que 1 metro quadrado é igual a 8, perdão, é igual a 10 elevado a 6 milímetros quadrados. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter aqui 800 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, eu vou ter que FA vai ser igual a 56 kilonewtons. Então, o que eu vou fazer é o quê? Substituir esse valor por aqui e isolar FC, né? FC vai ser quem? FC vai ser igual a quem? Então, FC vai ser igual a 15,15 kilonewtons. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. 15,15 kilonewtons. Beleza, agora a gente tem FC e tem FA. A gente vai descobrir o valor de P, né? Que ele pede qual é a carga máxima. Na realidade, vamos fazer o seguinte. Ele diz aqui que a tensão normal na barra de alumínio deve estar limitada a 70 megapascal e a na barra de bronze deve ser de 90 megapascal. Então, o que é que a gente vai fazer? Se quando eu tiver a carga máxima de FA, que vai ser 56 kN, que vai me gerar essa tensão de 70 megapascal, qual vai ser a tensão que eu vou ter na barra 2, né? A tensão ela vai ser igual a em C, ela vai ser igual a FC dividido pela sua área, né? Essa conta aqui, lembrando que a área dada no problema está em milímetros quadrados, a gente tem que transformar. Basta multiplicar por 10 a menos 6, elevado a menos 6, para a gente ter a área em metros quadrados. Então essa área aqui, ela vai nos dar, eu vou ter uma tensão de 30 megapascal, que é inferior àquela tensão limite de 90 megapascal. Então aqui tá beleza. Então caso eu vou fazer esse mesmo percurso aqui para descobrir o FA. E caso a tensão dele seja superior àquela tensão limite, essa daqui vai ser a força, vai ser o conjunto de forças máximas que eu vou ter que ter na minha barra, né? No caso, FC igual a 15,15 e o FA igual a 56 kN. Então, eu vou fazer a mesma coisa para o FC, né? Então, quem vai ser o FC na minha tensão máxima? Em FC, eu tenho que a tensão máxima de C vai ser, aliás, vou colocar logo FC, subiu aqui, FC vai ser igual a tensão máxima de C vezes a área de contato. Isso aqui vai me dar uma força de 45 kN. Então dessa vez eu vou pegar essa equação aqui e vou isolar o FA. No caso eu vou passar isso aqui dividindo e esse aqui multiplicando. Então eu vou ter que FA vai ser igual a... Então o resultado disso aqui vai me dar um FC de... ou perdão, um FA de 1,693 vezes 10 elevado a 5 newtons. 5 newtons. Então, quem vai ser a tensão quando o A tiver essa força? Qual vai ser a tensão na barra? Na barra A, eu tenho que a tensão vai ser de A, vai ser igual a FA
dividido pela área de A, né? Isso aqui vai dar um total de 209 megapascal, né? O que é bem maior do que a tensão limite de 70 megapascal, né? Então, eu não posso ter essa força de jeito nenhum atuando na barra A. Então, qual vai ser a minha força máxima? Vai ser exatamente essa de 15,15 kN, que vai ser em FC. Então, quem vai ser P? Então, FA, que é 56 kN, 56 kN, porque ele está amarrado a esse limite aqui. Ele está respeitando o limite de 70 megapascal, então 56 kN, vezes 3,5, mais FC. E quem é FC é 15,15 kilonewtons, vezes 1,2, se eu não me engano, 1,2 dividido por 2,7. 1,2 dividido por 2,7. Isso aqui vai me dar uma força de 79,33 kilonewtons. Então essa é a força máxima que eu posso aplicar em P, no ponto P, para que ela respeite as tensões limites fornecidas pelo problema, de 70 e 100 megapascal. Então aqui também seria a resposta da letra A, né? Na letra B, ele pede, se eu não me engano, o deslocamento do ponto B, é isso? Isso, deslocamento da barra rígida em B. Então, ele quer saber exatamente esse ponto aqui, nesse meio termo, né? Em C, em B. Então, assim como a gente tem esse triângulo aqui, a gente pode fazer a semelhança de triângulo, usando ou A, ou deslocamento em A, ou deslocamento em C. Então, a gente tem, eu vou utilizar o deslocamento em A. Então, a gente tem que o deslocamento em A sobre 3,5 vai ser igual ao deslocamento em B dividido por 2,7. Então, a gente vai ter que o deslocamento em B vai ser igual a deslocamento em... Vou substituir logo, seria FA vezes LA sobre constante de A vezes a área de A. Tudo isso dividido por 3,5 multiplicado por 2,7. Isso aqui vai gerar um deslocamento de 2,24 milímetros. Então bora lá, agora é a vez da terceira, né? A terceira diz o seguinte: uma temperatura de 20 graus exige que uma folga de 5 milímetros entre as extremidades das barras de alumínio e magnésio. Então determine a tensão compreensiva em cada barra quando a temperatura aumentar para 180 graus, a variação no comprimento da barra de magnésio e qual a maior temperatura a ter exigida apenas para fechar a folga, e D, a temperatura calculada no item C aumente 15 graus a nova força compressiva, né? Então, para esse problema, eu vou separar ele em duas situações. A situação 1 seria a situação em que, aliás, até a barra de alumínio e a de magnésio se tocarem, né? Então, seria até a situação em que elas chegariam aqui, por exemplo. E a situação 2 seria onde elas já estão em contato e uma tenta se expandir por cima da outra por causa da expansão térmica, que as duas são induzidas a sofrer por causa da variação de temperatura. Então, no momento que elas se tocam, a barra de alumínio tenta expandir para cá, ao mesmo tempo em que a barra de magnésio vai tentar expandir para cá. E nesse momento, a barra de alumínio vai exercer uma força
uma força na barra de magnésio, que ao mesmo tempo em que a barra de magnésio se expande, a barra de alumínio vai deformar ela devido a essa força, né? Então, é como se a barra de alumínio exercesse exatamente essa força de compressão que a gente viu nos exercícios passados. Então, e o mesmo vai ocorrer na barra de alumínio. A barra de magnésio vai empurrar a barra de alumínio, que tenta se expandir devido à deformação. A deformação é a expansão térmica. Então, beleza. Na situação 1, a gente vai ter até o momento onde elas se tocam, né? Então, para elas se tocarem, a gente sabe que a expansão da barra de alumínio mais a expansão, a variação no comprimento da barra de magnésio tem que ser igual a 0,5 milímetros, que é justamente esse vão aqui. A gente sabe que a variação de comprimento devido à variação de temperatura é dado pela seguinte equação. A gente tem que a variação de comprimento é dada por coeficiente de dilatação linear do material vezes a variação de temperatura vezes o comprimento original, no caso da barra, né? Então a gente vai ter o quê? Que ΔA vai ser... Então a gente sabe que a dilatação no alumínio vai ser quem? Vai ser o coeficiente de dilatação do alumínio, αL, vezes a variação de temperatura, vezes o comprimento original da barra de alumínio. O mesmo vale para a barra de magnésio, né? Vai ser o coeficiente de dilatação do magnésio, vezes a variação de temperatura, vezes o comprimento da barra de magnésio, né? E tudo isso igual a 0,5. Esses dados da dilatação, tanto do magnésio como do alumínio, é dado na questão. A do alumínio, por exemplo, é 23 vezes 10 a menos 6. E a do magnésio é 26 vezes 10 elevado a menos 6. Então, só lembrando que nesse primeiro momento a gente está avaliando até as barras se tocarem. Então, vai chegar um ponto em que elas vão encostar uma na outra, mas não vão exercer força de compressão uma sobre a outra, né? Nessa situação, qual vai ser a temperatura? A temperatura final. No caso, a inicial a gente sabe que é 20, né? Então, a gente vai atrás da final, que eu vou chamar de T', mas eu coloco depois. Então, como as duas barras estão no mesmo sistema, quer dizer que a variação sentida pelas duas é a mesma, né? Então, eu posso isolar esse ΔT e passar todo o resto dividindo aqui esse 0,5. Então, a gente vai ter que ΔT vai ser igual a 0,5 dividido pelo coeficiente de dilatação do alumínio vezes o comprimento da barra de alumínio, mais o coeficiente de dilatação do magnésio vezes o comprimento da barra de magnésio. Então a gente vai abrir esse ΔT aqui. No ΔT, a gente vai ter quem? A gente vai ter que ΔT vai ser igual, eu vou chamar de T' menos 20, né? 20 seria a temperatura inicial que é fornecida pelo problema, 20 graus Celsius. Então eu vou passar esse T somando aqui e vou isolar o T'. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter que T' vai ser igual, vai ser exatamente a mesma equação mais 20. Lembrando que aqui tinha menos 20 e eu só passei o 20 para o outro lado, somando, né? Então, o resultado disso vai me dar um T' de 65,45045 graus Celsius, né? Ou aproximadamente 65 graus Celsius. Então, a partir dessa temperatura, ou seja, nessa exata temperatura, as barras elas estão em contato uma com a outra, certo? Então, se a temperatura aqui variar qualquer coisa que ultrapasse esse valor, as barras vão começar a
a exercer uma força uma sobre a outra, né? O que caracteriza a nossa segunda situação. Então, bora para ela. Então, na segunda situação, o deslocamento vai ser quem? A gente vai ter uma variação térmica, por exemplo, a variação na barra de alumínio, que vai tentar se expandir, no caso seria para a nossa direita, mas a barra de magnésio vai estar fazendo uma força que vai estar comprimindo essa barra aqui. Então, a variação total, vou chamar aqui a variação total da barra de alumínio vai ser igual à expansão térmica dela, de alumínio. Vou colocar ΔT de alumínio, menos a expansão, a deformação exercida pela força da barra de magnésio. Então, eu vou colocar mg aqui, não, AL mesmo, da força, que é exatamente, essa equação aqui vai ser exatamente aquela que a gente conhece, que vai ser igual a força, vezes o comprimento da barra, dividido pela módulo de elasticidade, constante de elasticidade, vezes a área de contato. Beleza? Então a mesma coisa vale para a barra, pela perspectiva da barra de alumínio, né? Então a gente vai ter que a expansão total da barra de magnésio vai ser a expansão térmica da barra de magnésio menos a dilatação exercida pela barra de alumínio. Então, voltando para a situação onde todo 0,5 foi preenchido, no caso 0,5 sendo esse vão aqui entre as duas barras, nós temos que essa dilatação aqui vai ser igual a zero, certo? Então a gente vai ter o que? Ter que a expansão térmica, dilatação térmica do alumínio, mais a dilatação térmica do magnésio, menos a dilatação ou a compressão da barra de alumínio, menos a compressão da barra de magnésio, vai ser igual a zero. Então, passando essas duas incógnitas por outro lado, a gente vai ter que a expansão térmica do alumínio mais a expansão térmica da barra de magnésio vai ser igual à dilatação sofrida devido às forças que uma exerce sobre a outra, né? Então, essa fórmula aqui a gente já conhece, que é, eu apaguei, né? Que é essa fórmula aqui de cima. Deixa eu resgatar ela aqui, que a gente já usou nos dois exercícios anteriores, que é exatamente essa daqui. Vou deixar ela aqui. E para essas duas fórmulas, a gente vai usar exatamente essas aqui. Só lembrando que a gente precisa atualizar o valor tanto do comprimento da barra de alumínio quanto do comprimento da barra de magnésio, porque as duas já não tem mais o comprimento exato de 200 e nem 250, porque lembra que elas preencheram esse espaço vazio aqui de 0,5 milímetros. Então, para achar esse novo comprimento, basta a gente substituir esse valor aqui de 65 menos 20, né, que é o nosso valor de ΔT, exatamente aqui nessa equação aqui. E a gente vai ter a variação do comprimento da barra devido à variação de temperatura. Agora, uma coisa que a gente deve considerar é que a gente vai ter duas forças aqui, né? Seria a força de alumínio, do alumínio, e a força do magnésio, né? Então, a gente ia ter aqui para o alumínio a força do alumínio, para o magnésio a força do magnésio, nessa equação aqui. Só que não, né? Na verdade, não vai ser isso que vai acontecer. Quando as barras estão em contato, vai gerar um par, ação e reação aqui. Então, a mesma força que a barra de alumínio faz na barra de magnésio, vai ser a mesma força que a barra de magnésio faz na barra de alumínio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar
Fa, Fa de alumínio, mais F de Mg, que é do magnésio, vai ser igual a um F só, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que, expandindo essa fórmula aqui, a gente vai ter que essa expansão térmica do alumínio mais a expansão térmica do magnésio vai ser igual a um F comum, que vai multiplicar. Agora aqui cada um tem um. Temos o comprimento da barra de alumínio. Então, expandindo esse primeiro termo aqui também, e isolando o F, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que F vai ser igual. Então, F vai ser igual a seguinte equação. Né? O que eu fiz foi expandir esses dois termos aqui. Só lembrando que delta T', que é a variação de temperatura, vai ser igual a 180, que é a nossa temperatura final, menos T', né? T' era 65 graus, que é a partir do final do primeiro momento, né? Lembrando que aqui seria o segundo momento. E o L, AL', que é o comprimento da barra de alumínio, já vai ser um comprimento atualizado devido à expansão da barra de, por exemplo, de 20 até 65 graus, né? E o mesmo vale para a barra de magnésio. Então, são valores novos, né? Que como, só recapitulando, é só substituir essa variação aqui. ΔT vai ser 65 menos 20 e você vai ter a variação de comprimento devido à expansão térmica. Aqui para o alumínio e essa para o magnésio. Beleza? Então, todos esses valores aqui a gente vai ter. A gente conhece todos esses valores. Então, é só fazer esse cálculo aqui. No caso, F, resolvendo essa conta aí, nós vamos ter uma força de 123.404,23 newtons. Perdão, 25 newtons. Achada essa força, a gente vai poder encontrar quais são as tensões na barra de alumínio e de magnésio. Então, a tensão na barra de alumínio vai ser quem? Vai ser a força que é exercida sobre a barra, que vai ser esse F aqui, dividido pela área de contato, né? Então, a área de contato na barra de alumínio, ela é de, segundo um problema, 500 milímetros quadrados, né? Que dá 500 vezes 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Isso aqui vai dar um resultado de 246,8 megapascal. E para a barra de magnésio, a gente vai ter a mesma equação. A gente vai ter F dividido pela área, que é de 800 milímetros quadrados, que dá 800 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Perdão, é 1.200 metros quadrados. Milímetros quadrados. 1.200 milímetros quadrados. Isso aqui vai nos dar uma tensão de 102,84 megapascal. Então, nesse caso aqui seria o resultado da letra A, certo? Vamos de letra B. A letra B pede a variação no comprimento da barra de magnésio, né? Então, a variação no comprimento da barra de magnésio vai ser justamente essa equação aqui, né? Vai ser a expansão térmica, que ela vai tentar se expandir devido à variação de temperatura, menos a deformação que é feita devido à barra de alumínio, né? A barra de alumínio pressiona a barra de magnésio. Então, essas duas incógnitas aqui a gente conhece, né? Só substituir na fórmula. A gente vai ter que esse resultado aqui vai dar 0,47 milímetros.
A letra C pede a temperatura mínima só para fechar a folga, que é exatamente a situação 1 que a gente fez aqui. Já está aqui o cálculo. Então a gente vê que T', que só para fechar a folga, a temperatura é T', que é igual a 65 graus Celsius. E na letra D, ele pede a temperatura calculada no item C aumenta em 15 graus e calcule a nova força compressiva, né? Então a nova força compressiva vai ser quem? Vai ser exatamente essa força aqui, né? Vai ser um F', uma força diferente dessa, mas a equação vai ser exatamente a mesma. Só que, diferentemente da letra A, aliás, desse cálculo aqui, né? A gente não tinha chegado a fazer a letra A ainda. Esse delta aqui não vai ser 180, vai ser quem? Vai ser, deixa eu escrever aqui embaixo. O delta, o novo delta linha, ou seja, o delta T duas linhas, ele vai ser quem? Vai ser 65, a temperatura final vai ser 65 mais 15, né? E a inicial é 65, então o delta T vai ser igual a 15 graus. Então é só substituir o ΔT duas linhas aqui nessa equação e a gente vai ter a nova força compressiva. Beleza? Então bora lá, quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: a coluna de ferro fundida de seção quadrada e oca é preenchida com concreto. Uma tampa rígida é colocada para fechamento da coluna. Aplica-se uma carga P na tampa e determina as tensões atuando em cada material. Aí ele dá as constantes no ferro e no concreto. E diz que a força que pressiona essa tampa é de 500 kN. Então bora lá. Para achar as tensões em cada material, a gente vai precisar da força que é exercida sobre cada um, né? No caso, a gente sabe que a tensão, por exemplo, no ferro, na estrutura de ferro, vai ser igual à força exercida no ferro, que eu vou chamar de FE, e ferro dividido pela área de contato. Pelo desenho, é fácil a gente saber a área, né? No caso, a área do ferro, ela vai ser igual a... No caso, o ferro vai ser só essa marcação mais escura, né? Então, a área dele vai ser quem? Vai ser a área total do bloco, que é 0,5 ao quadrado, menos a área do concreto, que é essa partezinha mais clara, que seria 0,3 ao quadrado, que dá 0,16 metros quadrados. E a área do concreto, que eu vou chamar AC, C de concreto, vai ser igual a 0,3 ao quadrado, que dá igual a 0,09 metros quadrados. Então, a dificuldade dessa questão aqui seria você achar justamente a força que é exercida só no ferro, né? E a força que é exercida só no concreto, né? Que é a força FC sobre a área de contato, que é AC, que seria do concreto. Então, como é que a gente pode descobrir essas forças aqui? Vamos fazer o somatório das forças, né? Lembrando que em um sistema em equilíbrio, o somatório das forças é zero. Como não temos forças no eixo X, apenas no eixo Y, e também não temos nenhum momento, a gente tem só uma equação, né? Que seria a equação do somatório das forças no eixo Y. Eu vou atribuir esse sentido como positivo, né? Então, quem seriam as forças? Seria a força do ferro, o Fe, mais a força do concreto, menos a força P, né? Então, nessa situação, a gente tem a tampa, tem a força P aqui em cima, e aqui a gente tem a estrutura, né, com concreto e ferro, e essas duas forças, Fe e a força de concreto, segurando essa única força peso aqui, essa força P. Então a gente tem essa equação, mas nós temos novamente duas incógnitas e apenas uma equação, né?
Então a gente precisa de outra equação. Analisando aqui o problema, a gente sabe que se ocorrer, aliás, vai ocorrer uma compressão aqui, tanto o ferro quanto o concreto eles vão comprimir o mesmo, eles vão sofrer a mesma dilatação, né? Porque os dois estão juntos. Então, se o concreto baixa 0,5, por exemplo, o ferro também vai baixar 0,5. Então a gente tem que a variação de comprimento no ferro vai ser também igual à variação de comprimento no concreto. E essa formulazinha aqui a gente já está cansado de saber, que é quem? Para o Fe vai ser F, a força do ferro, vezes, vou fazer um pouquinho mais aqui embaixo, a força do ferro, vezes o comprimento do ferro, dividido pela constante de elasticidade do ferro, vezes a área do ferro. Isso aqui vai ser igual a força do concreto, vezes o comprimento do concreto, vezes o módulo de elasticidade do concreto, vezes a área do concreto. Veja que tanto o comprimento do ferro quanto do concreto são iguais, né? É exatamente esse comprimento aqui. Então a gente pode dividir ambos os lados da equação por LF ou LC, né? Então isso aqui a gente corta. Então eu vou tirar ele. Então após a divisão a gente tem exatamente essa equação aqui. Pronto, agora a gente pode isolar ou Fe ou Fc. E após isolar a gente pode substituir aqui nessa equação. Só lembrando que isso aqui vai ser igual a zero, né? Dito isso aqui eu vou isolar o Fe. O Fe a gente vai ter que Fe vai ser igual a força no concreto vezes o módulo constante de elasticidade do ferro vezes a área do ferro. Tudo isso dividido pela constante de elasticidade do concreto vezes a área do concreto, né? Então, substituindo esse Fe aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que Fc, fazer bem aqui embaixo, Fc. Aliás, vou só colar essa equação aqui. Vai ter que Fc vai ser mais Fc aqui, vai ser igual a P, né? Já passando a força P aqui para o outro lado. Isolando esse Fc, o que a gente vai ter? A gente vai ter que Fc vai ser igual a... Pronto, a gente vai ter essa equação aqui. E agora todos os valores são conhecidos, tanto de P quanto desses valores aqui, que são todos dados no problema. Então, substituindo, a gente vai ter que Fc vai ser igual a 83,64 kN. Tendo o valor de Fc, a gente agora volta para a equação original, né? Então, a gente vai isolar quem? O Fe, né? A força do ferro. Então, isolando a força do ferro, a gente vai ter que Fe vai ser igual a P menos Fc. Isso aqui vai me dar um valor de que a força do ferro vai ser igual a 416,4 kN. Pronto, agora tanto com as forças do ferro quanto a força do concreto, basta a gente substituir essas forças aqui nessa equação das tensões, né? E a gente vai achar que a tensão no ferro, vou fazer aqui embaixo, que a tensão no ferro vai ser igual a 2,6 megapascal e a tensão no concreto vai ser igual a 0,929 megapascal. Beleza? Então, era só isso. A quarta questão, questão bem rápida e simples. Beleza? Agora vamos para a quinta e última questão. Então, vamos lá. Quinta e última questão. Ela diz o seguinte.
O motor transmite 40 kWh quando está girando a uma taxa constante de 1350 RPM em A. Esse carregamento é transmitido ao eixo do aço BC do ventilador pelo sistema de correias e polias mostrados na figura. Determine, com aproximação de múltiplos de 5 mm, o menor diâmetro desse eixo se a tensão de cisalhamento admissível no aço for de 84 MPa. Então a gente sabe que a tensão de cisalhamento num corpo cilíndrico que está girando, ela respeita essa equação aqui. Então a gente sabe que a tensão de cisalhamento do corpo BC, do cilindro, do eixo, que é um eixo cilíndrico, ela é igual ao torque que atua sobre ela, vezes o raio, vou colocar um R maiúsculo, sobre o momento de inércia desse corpo, né? E já adiantando para um corpo cilíndrico, a gente sabe que o momento de inércia vai ser igual a π vezes o diâmetro elevado a 4 sobre 32. Já fazendo essa substituição direta, a gente vai ter que o torque de um corpo, aliás, que a tensão de um corpo cilíndrico que gira vai ser igual ao torque vezes 2 dividido por π, que multiplica R ao cubo. Então o problema ele diz o que? Ele quer o que? Ele quer o raio determine o menor diâmetro, né? Então tem a ver com raio. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse raio aqui, né? A gente vai saber então que o raio vai ser igual a raiz cúbica de quem? Do torque. Só adiantando que esse torque aqui vai ser o torque em B aqui, né? No caso, vou chamar ele de torque B, ou torque BC. Torque BC que multiplica 2, tudo isso dividido pela tensão máxima de cisalhamento, tensão em BC, vezes π. Que essa raiz ela vem daqui até aqui. Então, beleza, o que é que está faltando para nós? Está faltando esse torque aqui, né? Isso aqui a gente tem, o π é uma constante, 2 uma constante também, falta a gente descobrir o torque em BC. Então, para descobrir esse torque, a gente vai precisar saber que a potência, ela é igual ao torque sobre a velocidade angular, né? Em radianos por segundo. Então, o ômega, a velocidade angular, o problema já diz, ele diz que são 1350 RPM. A gente só precisa passar isso para radianos por segundo. Então, temos 1350 revoluções ou rotações por minuto. Cada rotação equivale a 2π, né? E 1 minuto equivale a 60 segundos. Isso aqui vai nos dar 141,37 radianos por segundo. Agora vejam uma coisa. Aqui na figura, ele está de lado, né? Eu vou desenhar aqui de frente, para a gente analisar melhor. Então, olhando essa figura aqui de frente, no caso, essa figura aqui é justamente essa representação, o que é que a gente pode tirar dela? A gente tem que B, que é o raio do rotor maior, ele é igual a 2 vezes A, né? Então, o que é que isso implica? Como esse rotor, esses dois rotores, eles estão atrelados por meio de uma corrente, que significa que não há escorregamento, quer dizer que esse rotor aqui, ele também está na mesma velocidade que o rotor de ar, no caso 1350 RPM. Como não há escorregamento, quando esse rotor ele gira uma vez, esse aqui ele também vai girar uma vez. Então os dois vão estar na mesma velocidade. Agora o que é que vai mudar? O torque. A gente sabe que um torque ele é igual a o braço de alavanca, no caso vai ser o raio, vezes uma força que está em quadratura com esse braço de alavanca. No caso, essa força aqui vai ser o nosso ômega, vou chamar de ômega B, que é a velocidade angular,
E aqui também vai ser o nosso ômega B. No caso, ômega A, que também é igual a ômega B, né? Ômega B vai ser igual a ômega A. Então, como esse comprimento de raio é duas vezes maior que esse comprimento de raio, o raio B é duas vezes maior que A, vai implicar que o torque em B, ou torque BC, vai ser igual a duas vezes o torque em A, certo? Então, quem vai ser o torque em A? A gente vai descobrir por aqui. Aqui vai ser torque em A. Né? Aqui é a potência, que é dada no problema, de 40 kW. A rotação angular, que a gente já... Aliás, a velocidade angular que a gente acabou de encontrar. Agora é só isolar o torque. Então, o torque em A, a gente vai ter que esse torque vai ser igual a 282,95 Nm. Logo, a gente vai ter que o torque em B ou torque BC vai ser igual a duas vezes o torque em A, que vai nos dar 5.600 ou 565,9 Nm. Beleza, tendo o torque em BC, que era justamente o torque que faltava para a gente descobrir quem é esse raio aqui. Então, substituindo esse valor nessa equação aqui, a gente vai achar que R vai ser igual a 16,247 milímetros. Como ele pede em diâmetro, basta multiplicar isso aqui por 2 e a gente vai ter que o diâmetro vai ser igual a 32,495 milímetros. Como na questão ele pede o menor diâmetro, em múltiplos de 5, né? Então, o próximo diâmetro que vai suportar esse aqui vai ser quem? Esse torque aí vai ser um diâmetro de 35 milímetros. Porque se o diâmetro for abaixo disso aqui, né, o nosso eixo não vai suportar essa tensão aqui que foi sugerida pelo problema. Então é isso, é uma questão relativamente rápida, né, que a dificuldade dela seria encontrar esse torque aqui, baseado nesses fundamentos, né? Então, tendo isso em mente, a questão se torna até simples e rápida, né? Então, com isso a gente até finaliza a nossa segunda AP2, que foi feita no dia 15/6/23. Dito isso, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha conseguido passar algum conhecimento para vocês e que esse conhecimento possa de alguma forma agregar na prova de vocês. Então, é isso. Boa sorte na prova e valeu!